Então, já para começar aqui o nosso debate, né, é claro que os dois têm visões diferentes do assunto. E eu já quero começar pelo pastor Bruno. Amém. Pastor Bruno, o cristão deve guardar o sábado? Assim, pastor, na minha interpretação, não. O cristão, ele pode guardar o dia que ele bem entender que ele deve guardar, né? A Bíblia diz que o sábado, ele foi feito em prol do homem, né? Então, assim, na minha posição é o seguinte: eu não sou contra alguém guardar o sábado. Se quer guardar o sábado, guarda o sábado. Se quer guardar o domingo, guarda o domingo, né? Se quer guardar a segunda, guarda a segunda. Fica a critério da própria pessoa, porque tudo foi cumprido na pessoa de Cristo, e é isso que a gente vai trazer aqui nessa noite, entendeu? Então, assim, se a pessoa quer guardar, fica a critério da pessoa, mas não implica na salvação dela. Não é isso que a Bíblia vai falar e da maneira que a gente vai interpretar hoje aqui. Amém. Irmão Jairo, eu creio que a visão é diferente, né? Irmão Jairo, o cristão, ele deve guardar o sábado? A minha visão é de que não apenas o cristão, mas o ateu, seja a religião que for, né? Deus, ele deu o sábado como um presente, assim como ele oferece a graça dele a todos. Não é todos que aceitam, né? Mas o sábado também, como o pastor citou, Marcos 2:27, foi feito por causa do homem. Então, Deus criou, e na sua sabedoria, não cabe a nós julgar o porquê que Deus tem esse número, assim, o número 7, se você pegar na Bíblia, ele é muito simbólico, né? A ver com perfeição, com a criação de Deus. O arco-íris tem 7 cores, as notas básicas musicais, né, são 7 notas, enfim, mas eu não tenho como saber por que Deus escolheu esse número, mas ele escolheu. E quando ele fez a criação, ele escolheu fazer em 6 dias, e no 7º dia ele abençoou, santificou e descansou, né? Então, como está em Gênesis 2:3, e vem desde a criação isso. E eu acredito que se Deus tem bênção, ele não vai restringir essa bênção, especialmente que trata de descanso, que todos nós precisamos, para um povo específico. Então, eu acredito que o cristão deve guardar o sábado, qualquer pessoa, né, deve guardar o sábado, até porque ele é bênção, né? E assim como todos os outros, os 10 mandamentos que Deus nos manda guardarmos, eles são para nos abençoar. Deus não manda como uma maneira de nos castigar, né, mas para nos abençoar. Nós vamos falar sobre isso, né? É um mandamento e deve ser guardado. E deve ser guardado, exatamente. Então, você que está em casa já pode acompanhar, né, que a opinião, a visão, né, a interpretação de ambos aqui é diferente. Então, você que está em casa, daqui a pouquinho pode fazer perguntas também. A gente vai estar perguntando para eles aqui, né? O pessoal interagir também. Já para começar o nosso debate aqui fervorosamente, irmão Jair, pode fazer uma pergunta para o pastor, e depois o pastor também já pode. A minha pergunta, eu vou me basear na questão de Gênesis 2. Vou ler o texto, né? Daí baseado nele. Gênesis 2:3, né? Fala assim: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A questão é a seguinte: nós vemos no Gênesis Deus criando os animais, criando a terra, as estrelas, enfim, durante os 6 dias, e criou o 7º dia. E daí fala que ele santificou e ele abençoou. O que o pastor entende sobre santificar um dia? É que no argumento inicial do pastor, o pastor diz que pode guardar segunda, como quiser. Como é que a interpretação do pastor, Deus santificou e abençoou esse dia? Primeiro, Deus, ele precisa descansar? Será que Deus cansa? Não, Isaías, né, fala, né? Deus não cansa, né? Então, quando a Bíblia fala que Deus descansou, fala da satisfação dele. Porque tudo que Deus criara, Deus criou de forma perfeita. Se tu olhar para o Gênesis, como tu citou ali, dentro desse contexto, tu vê Adão guardando o sábado? Tu só vê Adão guardando e lavrando o jardim. Tu vê Abraão guardando o sábado? Tu vê Noé guardando o sábado? Tu vê Isaac guardando o sábado? Tu vê Jacó guardando o sábado? Tu não vê biblicamente. Tu só vai ver o povo guardando o sábado depois da saída do Egito, na Bíblia, né? Então, assim, quando Deus separou, quando Deus santificou, é claro que a gente tem que buscar a presença de Deus. É bom tu separar um dia para buscar a presença do Senhor. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. A gente tem um culto no sábado.
Geralmente no sábado eu me preparo, eu me santifico, eu leio a Bíblia, eu oro. Não que os outros dias eu não faço isso, mas eu faço isso de forma esporádica. Mas naquele dia determinado, que por causa do compromisso que eu tenho, entendesse? Não, eu vou jejuar pelo culto, eu vou orar pelo culto, eu vou ler a Bíblia, entendesse? Eu vou buscar mais a presença de Deus, porque não é um dia que eu estou trabalhando. Agora, eu não concordo, por exemplo, que nem eu vi e percebi o Leandro Quadros, que tu conhece muito bem, que é adventista do sétimo dia, dizendo que a pessoa tem que sair do trabalho dela porque ela tem que guardar o sábado. Ou a própria Ellen White dizendo que quem não guarda o sábado não vai poder ser salvo. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito isso. Me mostra na palavra onde é que fala disso. Será que a salvação é pelas obras? Né? Eu até quero ler um texto para ti, e de que forma tu interpreta isso. Tá? Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé em quem? Em Cristo. Isto não vem de vós. Olha o que a salvação é. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o sábado em si, biblicamente, pode mostrar qualquer versículo, qualquer capítulo do Novo Testamento que vai falar que ele salva. Ele não salva. Se a pessoa quer ter isso como um mandamento da vida dela, beleza. Agora, não posso forçar ninguém a sair do serviço, eu não posso dizer que isso vai trazer salvação para a minha vida, porque a salvação é mediante a graça. Graça, favor que eu não mereço. Mediante a fé em quem? Em Cristo, né? O sacrifício é perfeito. Então, ali como Gênesis, te respondendo, Deus, ele separou, beleza, o homem pode até mesmo separar aquele dia ali, mas tu não vê nenhum dos patriarcas guardando, tu não vê Adão guardando, só vai ver o sábado dado ao povo após a saída do Egito. Rogério. Muito bem, a resposta do pastor, então, foi que Deus santificou, realmente, separou esse dia, é isso? Só para entender, porque eu fiz uma pergunta. Sim, a gente vai ver isso ele dando aos judeus, a gente vai ver ele dando isso após a saída do Egito, sim, aos judeus, aqui que eles deveriam guardar como estatuto perpétuo. Beleza, mas eu citei Gênesis, né? Não tinha judeu nenhum. Sim. Então em Gênesis ele separou esse dia dos demais. É isso? Sim, ele fez a separação. Certo. Mas tu não vê nenhum versículo mostrando que Adão guardou. Muito nem bem, que então, Abraão guardou, nem que Isaac guardou, nem que Jacó guardou, ou qualquer outro patriarca. Então eu vou devolver esse argumento do pastor da seguinte forma. Tem duas, a palavra Shabat, né? Tem duas variações, exatamente. Tem o Shabat com um acento no primeiro A, com apenas um B, sim, que é o sábado mesmo, o dia de sábado. E essa palavra que Deus descansou é o Shabat, que é é o contrário. Com dois Bs e o acento aqui é o sábado, o dia de descanso. E essa descansou, se você pegar o original hebraico, ela tem um acento ali, né? O circunflexo e um B só. Parar, desistir, descansar. Porém, se você pegar no hebraico o verbo rifil, tem dois tipos de verbo, quando é na voz passiva, nifal, e ativa, rifil. Na voz ativa ou causativa pode ser fazer parar, beleza? Então eu posso usar essa interpretação aqui do texto, Deus descansou, Deus fez cessar. Se você pegar lá em Levítico 26:6, Deuteronômio 32:26, você vai ver com esse sentido, uma palavra só sendo interpretada por duas, fazer parar, fazer cessar. Mas tu sabe que a palavra em si, ela traduzida etimologicamente, ela tem várias vias. Várias vias, exatamente. Certo? Então assim, a palavra definida realmente para o sábado é o Shabat como descanso. Sim, descanso, cessar. Isso. Mas o que eu digo assim, o pastor me citou assim, você não vê Adão guardando o sábado. Eu não vejo Adão fazendo várias outras coisas que estão, sim, nos mandamentos de Deus. Não é por isso. Mas se fosse um mandamento, Deus não daria para ele? Mas então, se eu usar o argumento do pastor, eu vou ter que excluir vários outros mandamentos, porque você não vê Deus mandando Adão não mentir. Você não vê? Sim. Me mostra o mandamento. Concordo, mas assim, o que é o mandamento? O mandamento é uma ordenança. Certo? O mandamento é uma ordem de Deus.
Se Deus tratasse dessa forma lá em Gênesis capítulo 2, como tu tá querendo tratar, versículo 2, Deus com certeza daria. Sabe por que ele daria? Porque ele deu uma ordem para Adão dentro do jardim. Sim. Ele disse assim, ó, tudo isso aqui tu come, menos o fruto lá, tu não Foi pode a comer. única ordem que nós vemos no Gênesis. Isso. Porque o pastor Bruno está questionando é que os adventistas falam que esse mandamento da guarda do sábado existe desde Gênesis. E cadê a ordem para guardar? Cadê alguém guardando? É isso que ele está dizendo. É que um ser humano, entendeu? Beleza. Guardando. A gente só vai ver isso dando ao povo após a saída do Egito. Exatamente, é que você parte a partir do silêncio da Bíblia, como se não mandou, se não está escrito, é porque Deus não mandou. Eu acabei de usar que essa palavra Shabat aqui pode ser fazer cessar. Então vamos dizer assim que Deus nesse dia fez cessar toda a obra da criação. Sim. Eu posso interpretar. Porque Deus estava satisfeito deixa eu terminar. Eu posso interpretar essa, mas o pastor não tem nenhum texto dizendo que Adão transgrediu o sábado, nem que Noé transgrediu o sábado. Ele não tem. Agora eu posso interpretar sim que aqui Deus fez cessar toda a obra, todo Sim. mundo parou no sábado. Eu Sim. posso interpretar, até porque o texto usado pelo pastor Nisso, Marcos 2:27, fala que o sábado foi feito por causa do homem. O argumento do pastor é que Deus não se cansa. E Tá, eu então- concordo. Não, só deixa eu terminar. Então eu concordo plenamente com o pastor. Deus não se cansa. Deus Sim. descansou. Por que ele fez isso? Pra mim é muito claro. Deus estava dando o exemplo ali. Ele queria um dia de relacionamento. E nós vamos ver nos outros textos Sim, que o sábado não era apenas para descansar, é para estar em relação mas eu não com discordo Deus. disso. Entendeu? A pessoa pode ter, mas não de forma obrigatória. Como o adventismo apregoa isso de forma obrigatória. Uhum. Tu falou que Deus não cansa. Com certeza não. Lembra lá de João capítulo 5? Do paralítico? Ele Sim. disse, o meu pai trabalha, Trabalha até hoje entendesse? para a salvação das Isso. Por pessoas. isso que o pastor está pedindo a ordenança, porque daí seria obrigado, entendeu? Sim, mas é Então isso que deixa eu eu... te fazer uma pergunta é para isso mim, que eu- pra mim poder te entender melhor. Uhum. Vocês adventistas guardam o sábado como Deus, como Israel ou como Jesus? A gente guarda Porque os- existem 3 formas de guardar o sábado. Como Deus, como Israel e como Jesus. De que forma vocês guardam o sábado? Primeiramente, quem deu o mandamento em Êxodo 20, né? Daí depois nós vamos tocar na questão se era só para o povo de Israel ou não. Quem deu o mandamento foi Deus. Muita Sim. gente gosta de falar assim, o mandamento de Moisés, a lei de Moisés. A Bíblia ela é escrita por homens, inspirada por Deus, mas tem algumas partes específicas ali que foi o próprio dedo de Deus, né? E essa é a dos 10 mandamentos, né? Então quem foi que deu o mandamento foi Deus. Nós, adventistas, somos assim falhos como qualquer outra igreja, né? Eu não tô aqui para Sim, dizer que eu não, sou melhor não. por guardar. Mas eu quero entender a maneira sim. que vocês guardam. Nós guardamos de acordo com como a Bíblia fala. A Bíblia ela não dá tantos detalhes não, porque o povo judeu na época de Jesus, eles enchiam de regras o sábado. Sim. O sábado se Era tornou cerimonial. o sábado se tornou Também. um peso, vamos falar assim, o que não era a intenção de Deus. Então você vai ver Jesus muitas vezes de propósito trazendo o debate sobre o sábado. Jesus de propósito vai lá e cura aquele homem na frente deles no templo, entendeu? Jesus responde quando está na seara ali colhendo. Jesus queria trazer isso para mostrar que eles estavam errados. Quando o pastor toca na questão que não é ponto de salvação, eu concordo plenamente, porque nenhum dos mandamentos me leva à salvação. Então se a gente aplica isso ao sábado, nós temos que aplicar a todos os outros. Nada que eu fizer, não é porque eu não mato, Não é por obra. não é porque eu adultero, então eu não posso separar nesse caso o sábado. Nenhum dos mandamentos vai me dar salvação. Então assim, como que nós guardamos, né, a pergunta do pastor, a gente procura buscar aquilo que tem no texto bíblico e seguir conforme for. Por exemplo, o que Jesus falava? É lícito fazer o bem no sábado? Então o sábado é o dia que eu posso ajudar pessoas, né? Por exemplo, quem é patrão assim no sábado, dá folga, vamos dizer, para os funcionários, que não adianta só eu vou descansar e vou colocar os outros. Daí o mandamento já é claro assim, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal e tal. Nós procuramos guardar conforme os textos que nós temos, não é que nós guardemos perfeitamente, né? Sim. Mas a gente procura buscar como está na Bíblia ali, né? Irmão Jair, mas por que Ellen White falou santificar ao sábado, né? Importa em salvação eterna, nos escritos dela. Então para ela realmente ela falava, se não guardasse o sábado, a pessoa perdia a salvação. E como que o irmão... Sim, a questão da Ellen White, né, para quem não conhece, né, é uma escritora adventista, é uma das pioneiras no adventismo, né,
E nós consideramos que ela teve visões que foram inspiradas por Deus. E o que eu posso dizer? O nosso debate é dentro da Bíblia, né? Mas já que o pastor citou a Ellen White, eu vou falar. Se você pegar um texto da Ellen White, esse texto isolado vai parecer assim até legalista, né? Se você não santificar, você vai se perder. Implica em salvação. Implica em salvação. Mas se você parar para pensar, tudo que nós aprendemos e sabemos que é certo e não fazemos implica na nossa salvação. Porque ele fala que Deus vai nos cobrar de acordo com o nosso conhecimento, ok? Então, se eu entendi o propósito do sábado, entendi que sim, ele é um mandamento de Deus, que faz parte dos mandamentos, que eu tenho que seguir, se eu entendi isso e propositalmente não guardei, seja por falta de fé, seja porque implica na minha salvação. Diferente de uma pessoa, eu vou dar um exemplo assim, falei do budista, né? Uma pessoa que nunca teve acesso ao evangelho, Deus vai cobrar dela de acordo com o conhecimento dela. Então eu estou falando do sábado, isso aplica para qualquer coisa, né? Seja para a questão do cuidado da saúde, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, quem destruir ele, Deus vai destruir. Então eu posso colocar o sábado dentro disso. Não que eu preciso guardar o sábado para me salvar, mas a partir de que eu sou salvo em Jesus, eu entendi o propósito dele, se eu não fizer a vontade dele, eu estou fazendo de rebeldia. Se eu sou salvo, tem que guardar o sábado. Exatamente. Então, assim, é como eu te falei ali, né? A questão ali que eu te fiz a pergunta. Como Deus, guardando o sábado? A Bíblia diz que Deus descansou, certo? Guardar o sábado como Deus é um descanso total. Guardar como Israel, né? Não pode cozinhar, não pode acender o fogo e tantas outras coisas dentro das leis cerimoniais, né? Sim. Guardar como Jesus, fazendo bem, curando, né? Aquilo que Cristo ensinou. Então, é essa questão da definição. Se falar, eu guardo conforme o Gênesis, beleza, então é só um descanso. Então, a partir da sexta-feira, 6 horas da tarde, até sexta-feira, 6 horas da tarde, sábado, um descanso pleno. Né? Não sai para abastecer o carro, não cozinha, não acende fogo, não faz isso, não faz aquilo. Se é como Israel, dentro daquilo que Israel fazia. Se é como Jesus, dentro daquilo que Jesus fazia. Né? Então, assim, esse é a questão do entendimento. Por isso que eu disse, para mim, biblicamente, o próprio Cristo é o Shabat. O próprio Cristo é o descanso. Eu vou ler aqui Mateus 11, 28. O próprio, para mim, se cumpriu em Cristo. Agora, quem quer guardar para santificar, para orar, para meditar em Deus, eu não vejo problema nenhum. Agora, não vem dizer que vai, como é que eu vou dizer, afetar minha salvação, que eu não posso trabalhar no sábado. Claro que tem um dia determinado da semana que eu tenho que descansar, que eu tenho que sair com a minha família. 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. Né? Então, assim, para mim, Cristo é o próprio Shabat. Ele é o próprio descanso, biblicamente. O próprio Cristo, porque foi o único perfeito que cumpriu todas as leis. As 613 foram cumpridas nele, né? As pessoas não entendem o que é lei e graça. O que é lei? A lei apontava o pecado, mas não poderia remover o pecado. Quando deu o Êxodo 20, ou Deuteronômio capítulo 5, né? Não terás outros deuses diante de mim. Tu já fez algum deus, outros deuses diante de Deus? Tu já fez, o pastor Jean já fez, eu já fiz. Sim. Né? Não cobiçarás, a gente já cobiçou. Deus sabe que a gente é imperfeito. E pela lei, biblicamente, ninguém pode ser salvo. A gente é salvo, eu li aqui, Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, é mediante a graça. É dom de Deus, é por intermédio de Cristo. Agora, vai tirar o sábado para fazer o bem? Beleza. Vai tirar o sábado para visitar alguém? Beleza. Vai tirar o sábado para ler a palavra? Beleza, não tenho nada contra. Pior, eu tenho vários amigos que fazem isso e eu também tenho sido adepto disso, né? Mas não vai implicar na minha salvação, né? No meu conceito bíblico, né? Mas eu respeito quem pensa de outra forma. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. A palavra cansado, dentro da etimologia, é dessa forma, para alcançar descanso.
de acordo com o Shabat também. Então, para mim, se cumpre na pessoa de Cristo essa ordenança. Ele não aboliu a lei, ele revogou. O que é revogar? Aperfeiçoou. A lei era muito falha. Muito. Então, o que ele fez? Ele aperfeiçoou. Tu não vê nenhum versículo, nenhum capítulo no Novo Testamento mandando guardar o sábado. Tu não vê. Nenhum. Eu procurei, pelo menos, eu não achei, só se o irmão Jairo achou, né? Tem ou não tem no Novo Testamento? Mandando guardar o sábado? Isso. Acho que o pastor ele quer a ordem específica, né? Se você vê assim, primeiro assim, você vê Jesus tu vê chegando... todos os outros mandamentos, menos o sábado. Não vê todos. Não. Se quiser pode procurar aí. Vê todos os outros mandamentos. O terceiro tu já não vai ver mandando. Tem um texto? Algum texto no Tiago, Novo Testamento para ler? 5:12. Tiago 5:12. Quer ler? Quer que eu leia aqui? Tiago 5:12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cair em juízo. Tá. Que mandamento é esse? Não tomar o santo nome de Deus em vão. Tá escrito isso aí? Lê de novo. Vamos lá então. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra. Pelo céu, o que é não jurar pelo céu? Não colocar o nome de Deus em vão. Não sei, mas daí, tá falando? Tá falando que é isso? É o que tá lá, até olha só. Não, então olha só. A exegese bíblica é essa, né? A exegese é essa. Então eu também posso fazer algumas exegeses de acordo com o contexto. Claro, que tá mandando guardar o sábado. Aí? Então tá. Tia, olha só, se eu chegar pro... Vamos dizer que eu vou no mercado, sei lá, vou a algum lugar e falo assim, ó, eu quero comprar fiado aqui, eu juro pelo pastor Jean que eu vou pagar. Tá, só tô dando um exemplo assim. Eu juro pelo pastor Jean que eu vou pagar tudo isso, pode confiar. Agora eu chegar no mercado e falar assim, ó, pode colocar na conta, foi o pedido do pastor Jean, que eu fiz essa compra e pode colocar na conta dele que ele vai pagar. Tem uma diferença enorme em eu falar uma coisa, eu juro por isso, eu juro pela minha mãe, tem pessoa que faz promessa, e eu colocar o nome de uma pessoa, eu colocar o nome de Deus em vão é muito amplo. A gente acha que o mandamento é tão assim, eu ser um cristão ruim, eu tô colocando o nome de Cristo em vão. Se eu não dou exemplo, testemunho, muitas coisas. Então eu pegar esse texto aqui para dizer que é uma ordem do terceiro mandamento, eu tenho que fazer uma, tem que fazer uma escalada aqui. O apóstolo Tiago dá a entender que tá falando sobre isso. Eu posso pegar o texto. Nem pelo céu. Mas assim, ó, se eu posso interpretar, então eu posso dizer um texto Jesus porque mandando. Esse é o contexto. Eu posso dizer Jesus mandando guardar o sábado. Ele falou, mandou. E nós fazemos tudo o que os fariseus ensinavam. Só não copiar o exemplo deles, porque eles ensinavam, mas não faziam. Sim. Eles ensinavam a guardar o sábado? Os fariseus ensinavam. Não? Então esse é o texto também. Se esse texto vale, né? O meu texto beleza. Vale para guardar o sábado. Até concordo contigo, mas olha o que Jesus fala em Mateus 22, 37 ao 40. Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que tu me diz em relação a isso? A lei ela é dividida, até foi feita já em 2 tábuas, quando Deus deu para Moisés. A lei do Sinai. Isso. E foi feita em 2 tábuas. Sim. A primeira com os primeiros 4 mandamentos e a outra tábua com os outros 6 mandamentos. Sim. Amor ao próximo e amor a Deus. Jesus, quando ele fala amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo, ele não está trazendo um texto novo. Isso aí tem em Deuteronômio. Ele pegou, porque Jesus era um exímio conhecedor da Torá. Com certeza. Lia. Então Jesus está trazendo alguma coisa que já foi mandada. Claro que ele chega um momento que ele fala, eu dou um novo mandamento, que vocês amem a si mesmos como eu amei. E eu concordo que é um novo mandamento, não tem problema nenhum. Mas Jesus em nenhum momento está abolindo, pelo contrário, ele está trazendo uma lei que já tinha em Deuteronômio, que vamos dizer que seja o resumo, até porque os 10 mandamentos são falhos.
Por exemplo, Jesus chega ali e fala assim, vocês ouviram que não pode matar. Toda lei é falha. Toda lei é falha, ela não vai dar tudo o que eu preciso no caso. A lei é o seguinte, a lei aponta o pecado, mas não pode remover o pecado. É a mesma coisa seguinte, tu tá sujo, tu vai na frente do espelho e não consegue remover a sujeira. Essa é a lei. Exatamente. Por isso que precisava de sacrifícios diários, certo? Agora aí a graça. A graça mostra o pecado e remove o pecado por intermédio de Cristo. Agora tu chegou numa coisa que eu queria que tu chegasse. Eu vou abrir Colossenses capítulo 2. É um texto claro, é um texto objetivo. Colossenses capítulo 2, o versículo é o 16 e o 17 diz assim, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Tá claro? Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha que Paulo tá se referindo à igreja. Ninguém julgue vocês por aquilo que vocês comem, por aquilo que vocês bebem, pelas festas ou até mesmo pela lua nova, né? Nem pelo dia de sábado. O corpo é de Cristo, né? Então assim, ó, é por isso que eu te falei, a gente não vê claramente e de forma explícita no Novo Testamento algo mandando a gente guardar o sábado. Jesus mandando a gente guardar o sábado. Paulo escrevendo às igrejas para guardar o sábado. Mas ele escreve à igreja dizendo, vocês não podem ser julgados por causa disso, porque o corpo é de Cristo. O que tu me diz em relação a isso? O primeiro que esse texto não pode ser um texto usado para dizer que foi abolido sábado, né? Até porque se eu usar ninguém vos julgue, você tem que entender o contexto que Paulo está falando. A igreja, no início da igreja, ela era meio que dividida em dois grupos. Existiam os judaizantes, o pessoal que vinha do judaísmo, e existiam os gentios que se convertiam. E existia julgamento, sim, dos judaizantes. E eles ainda tinham muito aquela questão do legalismo, de achar que as leis salvavam eles e tal. Paulo estava falando para não julgar, e Paulo tem toda a razão, assim como Jesus, vou dar um exemplo. Sabe que a palavra julgar ali, no termo original, é condenar. Sim, condene por aquilo que vocês comem, por aquilo que vocês bebem, sim, né? Nem pela lua nova, pelos dias de festa, nem pelo sábado. Exatamente. Né? O corpo até porque quem vai julgar vai ser Jesus, né? Vai ser Deus que vai julgar. Então não é papel meu julgar. Mas tu não crê que isso se cumpriu em Cristo? Como Paulo está falando da igreja? Só para pegar, se o pastor quiser ler o contexto desse texto, por exemplo, Paulo estava falando de várias coisas do cerimonialismo que acontecia. Sim. Beleza? O pastor deve ver ali no Pentateuco, o sábado sendo tratado ali em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Em algum momento fala assim, é um sábado santo, só que era o dia da expiação, Yom Kippur. Não caía sempre no sábado. Era o dia 10 do mês 7, se eu não me engano. Sim, uma vez por ano. Mas aquilo ali era um sábado. Nas festas dos pães asmos era considerado um sábado, entendeu? Fazia parte das cerimônias ali, certo? Então aqui quando Paulo está falando do cerimonialismo, eu não preciso aplicar para o sábado semanal isso. Mas tu sabe que eles aplicavam um sábado na cerimônia, nas festas religiosas. Descanso, sim, um dia de descanso. Páscoa, pães e asmos. Sim. Né? Era um estatuto perpétuo. Mas é isso que eu acho que o pastor não me entendeu. Eles aplicavam como um sábado. Não era o dia 7º da semana sempre, que era esse sábado. Mas não feria o mandamento daí? Se é o 7º dia? Não, fere o mandamento quando ele desobedece o que Deus mandou. Deus mandava mas Deus descansou eles no 7º? Daí se não guarda no 7º, não fere o mandamento? O pastor não entendeu. Eles guardavam toda semana e tinham mais esses sábados para guardar. Eles tinham essas festas que Deus colocou realmente como estatuto perpétuo. Festa da primícia, vamos pegar o contexto de Colossenses 2? Vamos a partir do verso 11 aqui? Vamos lá então. A partir do verso 11, que tem mais um texto, talvez acho que o pastor quisesse usar para falar também. Vamos lá. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados, tá falando de circuncisão, né, que não precisa mais, né, daí ele vai falar que o batismo substitui, né, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos pelas transgressões,
pela incircuncisão, tá falando dos gentios que não eram ainda judeus, né? Pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças. Beleza? Olha a palavra aqui, ordenanças, tá? O qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aí ele vai tocar no texto que o pastor leu: ninguém vos julgue por causa de comidas, festas, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto de anjos e visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Por que para mim está bem claro que era, eu já li a palavra ali, ordenança, era a ver com o cerimonialismo, porque era nesse cerimonialismo que eles tinham... Então quer dizer que ele estava abolindo somente o sábado da cerimônia, não o dia de sábado em si. Primeira coisa, o texto não fala em abolição. Primeira coisa, ele fala assim: ninguém vos julgue. Não tem que ficar um julgando, porque os judaizantes ficavam julgando os gentios conversos. Os gentios também julgavam os judaizantes. Então assim, ó, esse texto, quer ter luz sobre esse texto? A gente abre em Hebreus 9, verso 9 e 10, vai ficar mais claro ainda, que ele vai usar a mesma palavra. Os judeus eram circuncidados, os gentios não. Havia uma disputa porque uns eram circuncidados e outros não. Uns seguiam ainda rituais judaicos. Para guardar o sábado tem que ser circuncidado. Qual o texto? Tem que ser circuncidado para guardar o sábado, né? É um estatuto perpétuo. Qual é o texto que tem isso aí? Não é dessa forma a tradição? Olha, Deus criou o sábado já na criação. Tinha alguém circuncidado. Mas vocês guardam o sábado conforme a criação? Vocês só descansam no sábado? Guardo o sábado como a Bíblia manda. Como Jesus? Como ela pede, né? Não, mas como que a Bíblia pede? Pede pra gente deixar os nossos afazeres normais, pede pra ser um dia separado pra Deus. Como Israel ou como Jesus? Precisa ter uma definição. Só o pastor tá tentando fugir porque eu consegui responder. Mas vamos voltar aqui. Olha só. Vamos acabar essa discussão. Deixa eu responder aqui. Sobre Colossenses 2. Vamos abrir em Hebreus 9, verso 9 e 10. Só pra me terminar aqui. Tu falou que era uma ordenança. O sábado era uma ordenança ou não? O sábado era um mandamento de Deus. O que é um mandamento? Um mandamento é uma ordem. É uma regra de Deus. Né? Então todos os mandamentos não eram mais para guardar isso. Não é isso. Sábado estava dentro dos mandamentos. 9 é repetido no Novo Testamento e a guarda do sábado não é isso. Eu pedi pro pastor repetir para mim, aqui o terceiro não conseguiu achar. Não sei se está procurando ainda. Fazer uma análise ali. Mas então se fizer a análise... Ele está falando que o sábado é uma ordenança que ele está dizendo... Pastor, se fizer a análise do texto que eu trouxe, então também Jesus mandou guardar o sábado. O sábado, varão... O sábado é dizendo assim, façam tudo o que eles vos ensinam, só não façam o exemplo deles. Eu vou ler para ti no Êxodo 31. Eu vou ler para ti para quem foi dado o sábado. Eu vou ler para ti Êxodo 31, depois a gente vai lá para... Eu sei que tu vai ler esse texto. Eu já sabia. Tava escrito aqui já. Pode Porque falar. assim, ó, tem nos mandamentos ali, né? Em Êxodo, o terceiro mandamento. Tem em Levítico 19:12, que é o mesmo sentido que está lá em Tiago 5:12. E também repete em Mateus capítulo 5, verso 33 e 34. Que é não tomar o santo nome de Deus, irmão. Se você jurar pelo céu... Não, mas tem uma diferença em eu jurar pelo céu e eu tomar o nome muito grande. Eu acabei de fazer um exemplo. Se eu jurar pelo pastor uma coisa e eu tomar o nome do pastor. Então, mas é isso que explica em Mateus. Tu falou sobre a circuncisão, né? Onde é que tá? Uhum. Gênesis capítulo 17, versículo 13. Deus falando para Abraão, né? Sobre a circuncisão. O tema é esse. Ele diz o seguinte: com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e comprado com teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Né? Quem foi Abraão? Foi o pai da nação, beleza. Né? Agora a gente vai ler Êxodo 31:16. Tá lá, é circuncidado. Êxodo 31:16. Achou aí? Pode ler. Uhum. Diz assim, aquelas tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. É Êxodo, não, tá aqui. Êxodo 31:17, eu acho. Não, tá aqui, o 16 tá aqui. Eu tava lendo 32. 32.
Êxodo 31:16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua, né? Era algo perpétuo. É algo perpétuo para o judeu até os nossos dias. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, restaurou-se. O que tu me diz em relação a isso? Posso te responder com Jeremias 31:33. Eis que vem dias de Senhor, onde firmarei uma aliança com a casa de Israel. Uma nova aliança. Uma nova Isso. aliança. Que aliança é essa? Que imprimirei as minhas leis, né? Aonde? Na sua mente, no seu coração. Isso. Com quem que Deus ia fazer essa aliança? Por intermédio de Cristo. Não. A nova Com aliança. quem o texto fala que ele vai fazer aliança? Com a casa de Israel. Tá. Por E intermédio de com Cristo. a casa de Israel. Sim. Aplica pra nós ou não aplica? Aplica para nós? Aplica pra nós ou não? Ele está falando em relação aos judeus, não aos gentios. Ele ia fazer essa aliança só com... Não, a aliança foi estabelecida por ele com todos. Mas sabe que aliança é essa? Tu sabe que os judeus não aceitam Cristo até hoje. Não aceitam o Mashiach. Porque a lei dizia o seguinte: aquele que morre no madeiro é maldito. Se cumpre Filipenses capítulo 2, né? A Bíblia diz que ele se fez maldito Sim. no nosso lugar. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou-se de si mesmo, kenosis. Abriu mão de tudo para morrer em nosso lugar como morte de cruz, né? O judeu ainda não aceita essa nova aliança. Isso aí pode ser aplicado também de forma escatológica também. Entendesse? Então, assim, ó, essa é a questão. O sábado foi dado na Bíblia? Foi. Mas para quem? Para o povo judeu. Como estatuto perpétuo. Agora, eu como gentil, né, enxertado na oliveira. Eu quero guardar o sábado. Como eu te falei, mas não vai implicar na tua salvação. Né? Tu não vai precisar sair do teu trabalho para não precisar trabalhar no sábado. Como é que vai ficar a tua família? Então, né? Os outros implicam na minha salvação, é isso? O quê? Os outros mandamentos, então, vai implicar. Jesus deixou claro isso. Quais são os mandamentos? Os Tá, mandamentos então deixa eu são entender. esses. Então, eu preciso fazer algum mandamento para me salvar, é isso? Tu precisa... Não, a salvação é é mediante a fé, varão. A fé em quem? Em Cristo. O Cristo é o próprio mandamento de Deus para nossa vida. Mas esse é o meu questionamento, porque o pastor falou assim, não vai implicar em salvação. Qual é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, De todo o teu coração, o teu próximo como a ti Como a ti mesmo, mesmo. os demais. e os 10 mandamentos Quem ama não a estão Deus, incluídos nisso. tu acha que quem ama a Deus vai roubar? Quem ama a Deus vai matar? Pode até no momento Quem fazer ama a alguma Deus coisa. vai desobedecer o que ele manda? Sim, em algum momento a gente vai. Mas por isso que a Tem a lei graça por de isso que a lei Deus. era imperfeita. Por isso. Sim. Porque ela não salva. Mas a graça, ela salva. Entendesse? Então assim, ó. Eu pequei, né? João escreve, né? João capítulo 1, primeira carta de João capítulo 2. Ele fala que a gente tem um advogado. Entendesse? A Bíblia diz, se a gente não peca, a gente é mentiroso. Porque a gente falha. Sim, a gente mas erra. a gente reconhece que a nossa salvação está em Cristo. A nossa salvação não está nos mandamentos nem no sábado. A nossa salvação está em Cristo. O Cristo é o próprio Shabat de Deus para a nossa vida, entendeu? Esse é o meu consentimento bíblico. Eu até entendo, mas se você pegar, eu não vou saber citar o texto, de repente o pessoal que está olhando acha ali. No Novo Testamento fala assim, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Quer dizer que a gente ainda não descansou totalmente do pecado. A gente vai a Cristo, mas Sim. só quando o corpo for glorificado, na volta de Jesus, nós vamos ter o descanso. Não tem por que eu não continuar guardando A o Bíblia sábado. diz que aquele que morre descansa. E aí? Daí sim, mas nós estamos vivos, né? Entendeu? Quem morre não tem como guardar mandado nenhum, mas Entendeu? e quem está vivo, Entendeu? né? Agora a questão... Mas de que forma é esse descanso? Então, Entendeu? de que forma a Bíblia já fala? A gente não Porque precisa se tu for criar salvo, tu vai descansar. uma regra nova, por exemplo, Entendeu? como o pastor tocou assim, cada um escolhe um dia e descansa. Se Deus já determinou esse dia, se Deus já tem um dia que ele Mas me se mostra separou, no Novo santificou Testamento e abençoou. um versículo e um capítulo que fala sobre isso. Eu mostrei o igual do pastor, se interpretar. Não, me Se mostra. for interpretativo, Me mostra no Novo Testamento Chamar um o versículo e um nome de Deus, capítulo. então, pro varão, qual é o significado disso? É muito Não é um amplo. julgamento falso? É muito mais do que jurar falsamente. Mas é também. Não, é também.
né? É isso que eu tô falando, é o que tá em Mateus 5:33. Assim, ó, o pastor Thiago Bruno... e também no Antigo Testamento, então Sim, repete não. várias vezes, né? Sim, mas não tá repetindo. No Novo Testamento não tá repetindo. Agora, o pastor falou assim, pra eu mostrar um texto onde tá mandando guardar o sábado. Se o pastor me mostrar um texto mandando abolir o sábado, eu paro de guardar o sábado. Eu deixo de guardar, porque daí se a Bíblia fala... Se o próprio Deus escreveu com o dedo dele, daí depois ele mandou abolida, eu entendo. Mas se ele não mandou, por que eu vou deixar de guardar esse mandamento? Sim. Se é uma bênção. Porque todos os mandamentos são bênçãos. O que pega Mas a questão assim... o sábado vai implicar na tua salvação? Todos os mandamentos vão implicar na minha perdição. Pode implicar. Todos, não só o sábado. O pastor cita o exemplo de uma pessoa largar o trabalho. Olha, pastor, se nós formos pegar o chamado que Jesus fez para os discípulos dele, foi de largar tudo. Eles não perdiam só o trabalho, eles perderam a família, alguns perderam a vida, né? Eles foram perseguidos por causa do evangelho e faziam isso com alegria. Então, assim, seguir aquilo que Deus manda, às vezes é necessário fé, sim, com certeza. Não é tudo uma maravilha. Desde, eu me converti, agora vai ser tudo as minhas maravilhas. Mas eu não vejo isso à luz do sábado. A questão da salvação, sim. Marcos 8:34, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas a questão do sábado, biblicamente, não. Para mim, como estatuto perpétuo para o judeu, né, o judeu guarda o sábado, ok? E existem 3 formas, como Deus, como Israel ou como Jesus. Né? Eles ficaram bravos, né? Como Jesus guardava o sábado, né? Sim. Porque os fariseus guardavam de uma forma... Porque Jesus eles guardavam da maneira errada, né? Jesus chamou eles de hipócritas. De hipócritas. Né? Jesus disse assim, ei, eu fui chamado para fazer o bem, eu sou o Senhor do sábado. Ele se colocou acima do sábado. Né? Então, quando eu olho para o sábado como critério de salvação, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo é imperfeito. Se o sacrifício de Cristo não é perfeito para salvação, mais nada é, varão. E o não dirás falso testemunho é um critério para salvação? Falso testemunho? De várias formas dá para fazer isso. Como tu falou, o comportamento... Não, mas então, o sábado, ele não é um critério para salvação. Beleza? Então vou citar qualquer outro mandamento. Não matarás. Ele é um critério para salvação? Com certeza, não pode matar. Porque senão tu não ama a Deus. Então, no caso, o pastor guarda esse mandamento porque quer salvar isso? Porque eu quero me salvar? Não, porque a Bíblia manda. E matar um irmão não é só tirar a vida dele. A Bíblia diz que se eu me incolorizar contra um irmão, eu estou sendo homicida dele. Entendeu? É que o pastor ainda não entendeu a diferença, por exemplo, assim... Mas eu não estou entendendo de que forma vocês guardam o sábado. Não, é que assim, ó... Eu preciso saber de que sábado forma... Eu não guardo o sábado pra me salvar. Eu guardo o sábado porque eu entendi o plano da salvação. Porque eu entendi que eu sou salvo em Jesus. Mas tu acha que o teu plano de salvação depende do sábado? O plano da salvação, ele dependeu de Jesus. Sim. Ok? A partir do que Jesus fez por mim, qual é a minha resposta pra ele? Certo? E daí não tem como excluir... eu tô citando os outros mandamentos porque às vezes parece que o pessoal tira... o sábado, mas não tem como. Porque a gente não vê isso de forma clara no Novo Testamento. Também não vê o terceiro, daí teria que tirar o terceiro também, entendeu? É porque tu interpretou daquela forma, a gente vê isso. Todos que estão assistindo viram que o texto é diferente do que está no Antigo Testamento. O falso juramento é não chamar o santo nome de Deus em vão também. É um dos sentidos da palavra. Também, né? Também, Então, assim, o que eu posso falar a respeito do sábado, da mudança que aconteceu, da nova aliança? Deus ia tirar. Deus não falou em nenhum momento que ia abolir alguma lei. Ele falou assim, eu vou colocar esse mandamento na mente e no coração de vocês. E daí Hebreus 8 vai repetir isso que estava em Jeremias 31. Deus, ele coloca em nós. Ele fala de mandamentos, né? Não de mandamento. Mandamento está no mandamentos. Sim, mandamentos. Sim. Imprimirei as minhas leis nos então meus pode ser mandamentos. qualquer mandamento. Não só critério do sábado. Sim, não. Pode servir para todos. Exatamente. Não fala em nenhum momento que ele ia retirar algum mandamento na nova aliança. Mas o irmão então concorda que não tem nenhum versículo dando a ordem de guardar o sábado? No específico não, assim como não tem. Agora eu vou dar um outro exemplo. Os irmãos recolhem o dízimo na igreja, né? Sim. Recolhe o dízimo? Dízimo, oferta. Não tem nenhum versículo como uma ordem. Você vai ver dando ordem para judeu ali, mas dando para os cristãos depois de guardar o sábado, de devolver o dízimo. Não. Não tem, né? Não.
Pois é. Não tem. E daí como é que a gente Mas faz? daí A gente como para que- de ensinar sobre Mas isso? daí como que a gente faz? A gente não ensina isso de forma obrigatória. Sabe como que eu ensino na Mas igreja? quem disse que o sábado é obrigatório? Se é para critério de salvação, quem não guarda não pode ser salvo. Ele falou sobre um Ellen White, Ali, Mas olha só, que é uma das o pastor anciãs do tá adventismo. sendo igual aos fariseus. Ele tá preocupado com a salvação. Desculpa, pastor. Sendo que o sábado é questão assim, ó. Jesus fala assim, aquele que me Mas ama, para vocês, aquele que me ama faz o quê? guarda os meus mandamentos. Isso. Então vamos dizer, ó, o pastor fala com a esposa, ele fala assim, se eu não aparecer nenhuma noite em casa, toda noite eu vou jogar futebol, fazer coisa, tu vai divorciar de mim? E ela disse, não vou divorciar. Então, tá tudo bem. Então, eu tô dando um exemplo, assim, né? Olha a diferença. Tá preocupado só com ela divorciar ou tá preocupado em fazer alguma coisa porque ama? Não tô dizendo que o pastor tô dando exemplo. Essa é a diferença. Mas você agora- guardar o agora- sábado porque ama a Deus ou você guardar o Agora sábado porque tu en- quer salvar? Agora tu entrou num contexto ótimo. Por quê? Porque era obrigatório o judeu guardar. Mas Estatuto perpétuo, Uhum. certo? Estatuto perpétuo. Não só o sábado. Não, Se dizimar o era judeu o, adulterasse, Ei, ele morria. dizimar se ele era matasse- obrigado ou não no Velho Testamento? Era uma Uma ordenança, era aham. obrigatório. Era Tu obrigatório. não vê? O Novo Testamento é algo voluntário. Tudo se cumpre na pessoa de Cristo. Ok? Certo? Então isso serve para todos os mandamentos. Isso, o pastor. próprio Jesus falou sobre isso. Né? Se tu olhar ali na palavra de Deus, o próprio Cristo falou sobre isso. É Lucas 16:16. É porque fica difícil eu entender como eles guardam o sábado. Entendeu? Só uma coisa só pra nós entender aqui. Eu pergunto mais pro irmão Jairo, porque eu também tenho a mesma visão do pastor Bruno, né? Uhum. Mas não que... se não pode trabalhar no sábado, por que que a igreja adventista tem rádio, TV e no sábado fica tudo funcionando? Uhum. Se você pegar na Bíblia, tem alguns tipos de pessoas que trabalhavam no sábado. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Nós não tivemos há 2, 3 anos atrás uma pandemia. Sim. Não teve assim, dizendo assim, fica em casa, né? Ninguém podia sair de casa, mas daí tinha serviços que eles consideravam essenciais para, por exemplo, saúde. Esse não parar de trabalhar, certo? Segurança pública, não parar de trabalhar. Na Bíblia vai falar alguns... Sim, serviços essenciais, né? Isso, serviços essenciais. Mas o que Então- teria de serviço essencial no rádio e na TV que não poderia... E além o exemplo bíblico é além de serviço essencial, é serviço da salvação. Vamos dizer, serviço de que o pastor tem um ministério. Ele não está fazendo um trabalho secular, vamos dizer assim. É um trabalho para a salvação das pessoas. Até Tá saindo da rotina, é isso? ele tá fazendo... Não, até o pastor eu tá digo- mantendo a rotina, porque ele deve trabalhar os outros dias também. Só que ele escolhe outro dia, vamos dizer, para ser o dia de folga dele ali. Mas naquele dia ele tá fazendo o trabalho da Digo assim, salvação. porque os Eu irmãos vou dar um adventistas- exemplo da Bíblia. Jesus falou do sacerdote. O sacerdote, ele trabalhava. O dia de sábado pro sacerdote era normal, ele tinha que fazer o sacrifício, tudo, Sim. mas ele não era culpado, porque ele estava fazendo o trabalho da mediação. Então a Bíblia me dá margem para isso. Tem outro texto ali, até separei, que era sobre saúde. Daí Jesus falou que é lícito curar no sábado. E Então, segurança o em que eu quero segundo falar é Reis assim, ó, 11:5 que os Os guardas irmãos falam que ficavam. não pode ter lucro, né? Uhum. Se você acaba fechando a TV, rádio ali, você vai ter prejuízo. Então, dá a entender que não fecha porque não quer ter prejuízo financeiro. Então, tá lucrando. O pastor tá falando da Rede Novo Tempo? Também. Sim, porque a Rede Novo Tempo, você sabe que ela não trabalha com comercial. Não, ela não ganha por propaganda, ela ganha Mas- apenas mas tem pelos Anjos da rádio, Esperança. tem tudo, né? Tem os Anjos da Esperança, que é doação voluntária. Eles não têm intervalo comercial, O propaganda, adventismo, dinheiro. o adventismo guarda as festas religiosas? O Pessah, Não, a festa de Pentecostes, os Só... tabernáculos? Não guardamos as festas, até porque são festas judaicas, né? Tem um simbolismo Mas tu para sabe eles. que dos 10 mandamentos, o único que está incluso em festas é o sábado. Sim, até porque os outros é tudo não, né? É. Só tem um que é honra, teu pai e tua mãe, o resto é tudo não. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Uhum. Né? Daí eu Então não a entendo, lei e os então, profetas só duraram até João, é isso? Até João. Lucas Então a 16, gente tá João. livre da lei, então. Podemos adulterar, matar, roubar. Não, né? não. Como é que o pastor É interpreta essa esse texto aí? definição de lei e graça, Aham. que muitas das vezes não é entendido. Entendeu? O Shabat estava incluso nas festas, né?
Se a lei e os profetas duraram até João, se cumpre na pessoa de Cristo, porque, né, o próprio João profetizou a vinda do Messias, né, do Mashiach, o enviado, né? Então é o seguinte, o sábado está incluso nessas festas religiosas. Se eu não guardo essas festas, né, então eu não guardo também a questão ali do sábado. Entendeu? Não, eu expliquei pro pastor nisso que eles tinham os sábados cerimoniais, que poderia não cair no sábado da semana, e tinha o sábado semanal. Certo? Só a última duas pergunta, coisas diferentes. já estamos quase encerrando. Como que o varão interpreta Gálatas 4, 9 e 10? Que é conhecido por varão aí, né? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardai-vos dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. O que o varão interpreta assim? Guardais tempos, dias. A Bíblia chega a dizer que é um rudimento pobre e fraco. Certo. No meu entender, por que pobre e fraco? Porque agora nós estamos em Cristo, né? Então, quando nós estamos em Cristo, esses rudimentos se tornam fracos e pobres. Qual é a interpretação do varão? Vamos ler a partir do verso 8, um versículo anterior. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviam a deuses, que por natureza não o são. Acho que aqui já... Mas Paulo, agora... não, então, daí mas agora conhecendo... Mas agora, conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar, guardais dias, meses, tempos e anos, e sei que você tenha trabalhado em vão. Paulo está falando para os cristãos aqui judaizantes ou para os novos convertidos gentil? Para todos. Para todos? Para todos. Ele está escrevendo a igreja de Gálatas, da Galácia. Os judeus não conheciam a Deus, então? De todos aqueles que participavam da igreja. De todos. Agora a gente não sabe se tinha judeu ou se não tinha. Paulo ele defende a questão da liberdade em Cristo no capítulo 5. Com certeza tinha, entendesse. Então ele está falando nessa questão. Quando Paulo, antes desse verso, eu contexto, entendo que Paulo está falando para todos que ele fala assim, preocupação nós fomos... Dele, que nem fala que a lei era um aio, tinha o herdeiro, tinha o escravo. A preocupação dele com os Gálatas, vocês não precisam ser circuncidados. Para mim o texto parece bem claro quando fala assim, outrora, porém não conhecendo a Deus, não conheciam a Deus, serviam a outros deuses. Mas depois olha só, se tem um povo que não tinha outros deuses, até... Porque eles não tinham sido alcançados pelo Evangelho. Era o povo judeu. Para mim, Paulo está falando aqui de costumes que vieram do paganismo. Mas o 9, e agora, conhecendo a Deus... mas no meio pagão eles não guardavam festas também? Não tinha as festas pagãs, dias, tempos e anos? Paulo ensina o verdadeiro caminho, né? Ele fala que o verdadeiro agora, caminho quem eu queria usar esse texto e dizer que Paulo está falando que não era mais para guardar o sábado. Eu vou ter que ir atrás, fundo no verso para ver com quem que ele está falando. Para mim, ele está falando pros cristãos novos ali, pros gentios, não pros que já conheciam a Deus. Se eu pegar o verso 8. Ele está falando para todos, né? Porque é uma carta direcionada à igreja, né? Mas os israelitas, eles já não conheciam a Deus? Paulo, quando ele queria direcionar algo a alguém, ele escrevia a Tito, ele escrevia a Timóteo, ele escrevia a Filemon. Quando ele queria direcionar algo à igreja, a gente chama de epístola, né? É direcionada à igreja. Isso aqui só tem que ter um cuidado para interpretar, só que Paulo ele não escreveu essas cartas para nós, vamos dizer. Vamos supor. Ele escreveu para um povo específico. Então eu tenho que entender ele está falando ao gentil ou aos judeus, na tua interpretação? Para mim, ele está falando para o povo gentil recém-converso. Nós somos o quê? Judeus ou gentil? Nós somos gentil também, que eu não sou da descendência judaica. Então isso cabe a nós, se ele escreveu aos gentios. Sim, mas ele não está falando do sábado. Sim. Ele está falando pode ler guardar esse dia, tempos, anos ali. Ele está falando de rudimentos, né? Que se chamam rudimentos fracos. Sim, né? princípios fracos. Entendeu? Não tá... Em Cristo se torna fraco e pobre, né? Mas como eu falei, na minha interpretação se cumpre tudo na pessoa de Cristo. Não tenho nada contra alguém que guarda o sábado. Sim. Se tu queres guardar você em Deus, para mim não implica na salvação. Tu não eu tenho uma pergunta, pastor então. É a seguinte, nós tivemos, eu falei da pandemia ali há alguns anos atrás ali, e foi forçosamente, né? Fica em casa, não era pra sair, foi alguma coisa assim. Eu tive que trabalhar. O pastor trabalhou ainda, eu tive que parar. Não, eu tive que trabalhar. Porque eu trabalhava com idosos, tá?
E a gente está ouvindo muito, depois da pandemia foi falado ali que fez um bem até para natureza, menos poluição, algum período e tal. E a gente ouve falar da COP, esse ano era a COP27, reuniões climáticas para diminuir a questão do gás carbônico, para melhorar. Eu vou fazer uma pergunta, porque daí o pastor falou da Ellen White, eu acredito que ela é inspirada por Deus, eu acredito na Bíblia, né, no Apocalipse, né? Se viesse uma ordem de cima de um governo, assim, ó, porque hoje em dia a gente tem liberdade, se eu quiser, tenho o meu comércio, se eu quiser descansar na terça, qualquer dia, dizer assim, ó, a partir de agora vai ficar combinado que o Brasil vai emitir menos gás carbônico e tal, viesse uma ordem de cima, alguma coisa assim mundial. E todos nós vamos descansar no domingo, ou na segunda, tô dando um exemplo. Todos, não tem mais essa de fulano guardar aqui, outro. Todos nós vamos descansar e vocês vão poder tirar esse dia com a família. Esse dia vai ser um dia mais leve. O pastor, que é uma pessoa que segue leis e tudo, né? O pastor obedeceria se viesse um decreto, seja de um presidente, de um governador, e que fosse que nem foi na pandemia, quase que forçaram as pessoas a vacinar, ou dava multa para quem abrisse o comércio ali. O pastor obedeceria, sim ou não? Assim, ó, o que eu vou te falar? Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus, seja ela boa ou má. Eu vou seguir um princípio que está estabelecido na própria palavra, que é a minha via de regra. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia? Nabucodonosor ergueu uma imagem. Disse assim, ó, quem não me prostrar e não me adorar, vai ser lançado na fornalha. Veio de cima ou não? Veio de cima. Veio de cima, né? Veio do rei. Eles adoraram? Não. Porque não estava de acordo com a palavra. Então eu faço tudo aquilo que é de acordo com a palavra. Tem pessoas que não entendem porque alguns cristãos, por exemplo, seguem o domingo. Por quê? A Bíblia fala do dia do Senhor, certo? Na nossa interpretação, qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o domingo, foi o dia que ele ressuscitou. A gente está perto da Páscoa, né? Domingo, dia 9, é a Páscoa, né? Ali, né? Que a gente comemora, né? João fala do dia do Senhor lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Claro que tem toda uma situação por trás, tem muita coisa, muito requisito. Para os irmãos lá é o sábado. Né? Veio muito requisito do catolicismo. Entendeu? Se os irmãos forem pesquisar, é que vocês ainda acreditam que é dia do Senhor, porque eu acho que não foram a fundo. Tem gente que trata escatologicamente. Assim, ó, se você pegar a expressão dia do Senhor... O dia do Senhor como a volta dele, eu entendo muito bem também. Não, mas pode ser também isso, mas pode ser tudo isso menos o domingo. Porque a expressão domingo, dias domini, né, que veio do latim, sim, ela foi surgir lá pelo 3º século. Sim. João tá falando aqui no 1º século ainda. Mas tu sabe que o domingo é conectado, né? Só deixa eu falar. E como é que se qualquer um quiser pesquisar, coloca a palavra domingo na internet, no Wikipedia, vai ver como é que surgiu. Sim. No latim, era 1º dia da semana também, né? Eu agora não lembro como é que é a palavra. Assim como na Bíblia só aparece a referência 1º dia da semana. Era o 1º dia da semana, lá pelo ano 325, eles pegaram o dia solis, que era do paganismo, dia do sol, e puxaram para o cristianismo, e daí colocaram dias domini. Aí se criou a expressão domingo. Então, se tem alguma interpretação que não pode ser considerada, é que João estava falando de domingo, porque nem existia, entendeu? Era dia do Senhor. Não, beleza. Agora, qual o dia que João considerava o dia do Senhor? Se você for pegar João, o Evangelho de João e as epístolas ali, as 3 de João, você vai ver no Evangelho de João falando do 1º dia da semana sem referir domingo. Então, e ele vai falar de mandamentos. E vai falar que o pessoal quebrou as pernas de Jesus para seguir o mandamento, né, por causa do sábado. Então, para mim fica bem claro que o dia do Senhor para João era o sábado. Para mim fica bem claro. Pode até ser um dia escatológico, mas a única coisa que não pode ser nessa interpretação é o dia de domingo. Sim, mas eu falei na questão dessa visão. Mas como faz, então, um calendário lunar com um calendário solar? Entendeu? Porque há uma divergência de fuso horários e tudo isso. Entendeu? Então, assim, a gente também precisa considerar isso. Tu pode ver o calendário judaico, tem ano que não tem um ano de fechamento, né? Tem um ano que dá 13 meses, lá na frente o outro 12 meses, né? Nós temos um estabelecido pelo sol, solar, né? O calendário judeu pelo
lunar. Então há também uma divergência muito grande. É como eu disse para ti, o assunto é muito amplo. Para mim o Shabat se cumpre em Cristo. Cristo é o próprio descanso. Meu pensamento, visão bíblica é essa. Não implica na salvação. Se eu quero separar, pastor, outro dia para buscar Deus, a quarta-feira, amém, meu irmão, você e Deus. O importante é que você busque a Deus. O importante é que você... Assim, irmão Jair, questão de condenação, acho que é Mateus 12, que os discípulos estavam comendo as espigas ali, né? Os fariseus criticaram porque eles não estavam guardando o sábado, né? Aí Jesus vai citar ali sobre Davi, que comeu do pão da proposição, que era ali só os sacerdotes, e ele ficou sem culpa. E os sacerdotes violaram no templo no sábado e também ficaram sem culpa. Daí Jesus vai falar assim, ó, não condenareis os inocentes, que eram os discípulos dele, porque Jesus até do sábado, né? Eu até do sábado sou o Senhor. Sim. Ou seja, não condene aqueles que são inocentes, que são os meus discípulos. Se Davi ficou sem culpa, né, tipo assim, fazendo aquilo que os fariseus era, né, inaceitável, vamos dizer assim. E o sacerdote da mesma maneira, por que vocês querem culpar os meus discípulos? Porque para os fariseus o templo era sagrado, né? E o sábado também. E Jesus ali está se apresentando como maior que o templo e maior que o sábado. Então não condenareis os meus inocentes, ou os inocentes, né, que eram os discípulos dele. Até porque é interessante falar assim, ó, os judeus eles criavam várias leis pro sábado. Sim. A pessoa não poderia caminhar mais do que tantos quilômetros. A pessoa não poderia cuspir no solo porque poderia estar regando, Não entendeu? poderia fazer qualquer Não tipo poderia de trabalho. fazer, Então assim, ó, eles não estavam trabalhando. Eles estavam colhendo porque estavam com fome. E daí Jesus pega e dá um exemplo, Davi com fome, Davi e seus soldados entraram e pegaram os pães da provisão que Fala não da era. ovelha que caiu. Fala isso, ele fala que o sacerdote, ele tá querendo usar o exemplo de Davi, que eles tinham por honra, né, que eles eram filhos de Davi, que Jesus era maior que Davi. Tava querendo dizer que não tinha mal nenhum, eles estavam se alimentando, e tava mostrando que os sacerdotes, eles violavam o sábado, porque eles trabalhavam no sábado, né? E em nenhum momento Ou seja, Jesus... violou aquilo que era sagrado para eles, que era o templo e o sábado, né? E era sagrado para Jesus. Se você ler na Bíblia, você vai ver que era costume de Jesus. Ele ia no sábado na sinagoga, ensinava. No sábado ele curava, ele fazia o bem. Mas não é Jesus então falando era... assim, se eles estão violando algo em mim, como Davi não ficou sem culpa, e os sacerdotes ficaram sem culpa, eles também devem ficar sem culpa, porque eu sou maior do que o templo e o sábado. É que a questão é a seguinte, eles estavam violando o mandamento, os discípulos ali naquele momento estavam violando? O questionamento deles é que eles não estavam guardando o sábado, né? Tá, isso, o texto fala, Sim. para os fariseus eles não estavam guardando. Eles não estavam violando o Porque mandamento. todos eles são judeus, né? E era um estatuto perpétuo, né? Sim, mas eles não estavam Eles violando. guardavam um sábado conforme tu falou ali, entendesse? Dentro das suas leis cerimoniais, né? É que Jesus ele veio abrir a nossa mente não só para o sábado, como deveria ser guardado, para todos os outros. Se você pegar o Sermão da Montanha, ele vai falar assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu falo que se você olhar com intenção, você já adulterou. Jesus ele abriu, vamos dizer, o entendimento. Em nenhum momento Mas ele como eu te falei, veio para acabar com o sábado. Eu não sou contra o sábado, a pessoa pode guardar, Aquilo entendesse? tá lá em mas Romanos, só né? que é... Romanos 14, 5, 6 fala. Romanos 7 também Se fala quiser sobre guardar, isso. né? Então é o seguinte, mas a gente não pode impor isso, entendeu? Se determinar isso como regra de salvação, entender? Porque se a pessoa não fizer, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Eu vou deixar aqui só para mim terminar a minha fala. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você quer guardar o sábado, guarde para a glória de Deus. Se você quer guardar outro dia específico, faça para a glória de Deus. No meu entendimento como pastor, Jesus não é uma religião. Jesus ele é um estilo de vida. Para mim tudo se cumpriu nele, ele é o nosso Shabat, ele é o nosso descanso. João 14,6, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Amém. Irmão Jair, considerações finais. Gostaria de ler Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que eu vejo é o seguinte,
Deus, tudo que ele faz, e ele criou o sábado também, como uma bênção para nós. Todos os mandamentos são bênção. E só que tem o que eu vejo de diferencial no sábado para os outros mandamentos é que é necessário fé. Vou dar um exemplo. Tem 8 mandamentos que a afirmação é não. Não matarás, não fala. Isso aí até um morto, né? Vamos dizer, uma pessoa em coma guarda esses 8 mandamentos ali. Tem um que é honra teu pai e tua mãe, né? Agora, para guardar o sábado, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que exercitar a nossa fé. O pastor deu o exemplo. Amar a Deus tem que ter fé também, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar o próximo tem que ter fé também? Sim, com certeza. Mas eu falando dentro dos 10 mandamentos, né? Mas o amar a Deus é amplo, né? Sim. Amar a Deus tem que ter fé. O que eu vejo que o sábado ele é um mandamento onde eu preciso, é uma oportunidade que Deus também me dá de eu exercitar a minha fé. O pastor citou o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles poderiam muito bem, assim como o pastor falou, eu posso guardar qualquer dia, eles poderiam muito bem, vamos dizer, ter levemente se inclinado ali, não ia ficar, ninguém ia ver que eles fizeram aquilo ali. Mas é a consciência deles com Deus. Daniel 3 vezes orava ao Senhor, ele poderia muito bem, depois do decreto, simplesmente não abrir a porta da sacada e continuar orando a Deus ali dentro. Mas é a questão da fé dele. Eu não vou mudar, não vou deixar de fazer aquilo que eu acredito que é certo, só porque os outros, né, vai me limitar, ou vou perder algum benefício, ou vou perder o meu emprego, ou vou perder minha esposa, não sei. Aí entra da fé com Deus. Então, o que eu digo é o seguinte, o sábado, eu que sou adventista, já transgredi o sábado, né? Porque eu sou adventista desde pequeno, já fiz algumas coisas que mas toda vez que eu transgredi, Deus, a voz do Espírito Santo falou pra mim, mostrou pra mim que realmente era pra eu guardar. Eu falo minha experiência pessoal, não posso fazer pra vocês. Sim. E deixou bem claro que é um mandamento de Deus, assim, e quando a gente faz a vontade de Deus, a gente se beneficia disso. Eu tenho guardado. Entendeu? E tenho me sentido bem também. Tenho guardado o sábado também. Isso, mas eu não obrigo ninguém que congrega comigo a fazer a mesma coisa que eu faço. Sim, mas ao mesmo tempo que não obriga, mas a gente pode compartilhar das bênçãos que Deus nos dá quando a gente faz. Então, até faço um convite para os pastores. Eu não sei se tem mais trabalho nesse dia, né? E o trabalho da salvação não é errado, mas tentar fazer esse dia separar, assim como Jesus, os discípulos, todos ali a gente vê o que fazer, separar esse dia. Com certeza Deus tem uma bênção. Se Ele abençoou, se Ele santificou, Ele colocou uma bênção. E eu citei o exemplo de João, vai ter gente guardando os mandamentos até a volta de Jesus. E vai ser até o povo restante, ele vai estar firme nos mandamentos de Deus. Amém. Então estamos terminando aqui o nosso debate bíblico, né? Com esse tema bastante polêmico, o cristão deve guardar o sábado. Se a gente fosse aqui querer continuar, ia mais 1 a 2 horas, né? Vai. Estou aqui um monte de perguntas para fazer, mas não vai dar tempo de fazer. Uma próxima oportunidade, de repente até o irmão Jair debate sobre esse tema novamente aí, né? E Deus será glorificado. Deus abençoe nosso pastor Bruno, né? Amém. Da Igreja Palavra da Vida. Deus abençoe nosso irmão Jair da Igreja Adventista. Deus possa usar os irmãos cada dia, os pastores, né? Cada dia mais. E que vidas venham ser edificadas através dos debates, através do ensino, através da poderosa palavra de Deus. Amém? Pastor Bruno, Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu. Tamo junto. Valeu, Deus abençoe valeu. a todos que assistiram. Se Deus é por nós, né? Quem será contra contra nós? nós? Deus abençoe. Boa noite aí. Valeu.